Agora sim, uma aulinha para relaxar e uma aula de verdade agora. O negócio é o seguinte, cara, ó. É simples, mas é muito simples, é intuitivo, cara. Dá uma olhada só. Lembra que quando eu te apresentei o V igual a R vezes I, a fórmula sagrada dos circuitos elétricos? Eu fiz 3 exemplos, certo? Fiz 3 exemplos bem bobinhos. Um eu pedi o V, um eu pedi o R, outro eu pedi o I. Só que aquilo é bobo demais, não dá graça. Começa a ficar mais gostosinho em situações como essa, ó. Um resistor de 20 ohms, outro resistor de 30 ohms, conectado em 100 volts. Aí já dá para se divertir. R1, vou chamar de R2. Peraí. Esse tipo de situação que vem um resistor depois conectado do outro, ou seja, a corrente elétrica aí vai percorrer o primeiro e depois vai percorrer o segundo antes de dar a volta no circuito. Concorda-se que se passar 2 A nesse, tem que passar 2 A nesse? É o mesmo fio, né? Concorda-se? Por isso que quando a associação é em série, o I do 1 é igual ao I do 2, que é igual ao I de qualquer um que esteja em série. É a característica lógica. E já que é um de 20 e um de 30 e eu quiser substituir por um só, quanto, meu querido? Pô, como é que tu sabe se tu nunca viu, cara? É que, meu Deus, é que a física em algumas partes é tão boba que não precisa nem de explicação. Se esse resiste 20 e esse resiste 30 e um está enfileirado com o outro, meu querido, é uma resistência de 50 ohms. Estou te dizendo que quando a associação é em série, a gente diz que o resistor equivalente é a soma dos vários resistores que estiverem em série. 1000, professor, né? Avacalho. Poderia ser, né? Mas jamais será. 100 volts. E aí o que dá para calcular? O I, V igual a R vezes I. 100 é igual a 50 vezes I. I igual a... Isso. 2. 2 o quê? Ampere. A galera que está ligada já até decorou. Ampere. Para quem que serve esses 2 ampere? De quem que é esses 2 ampere? Passa por quem? Por tudo. Pelo R2 e pelo R1. Olha ali a informação que eu comecei. Concorda comigo? Agora que eu sei que I1 é igual a I2, que é igual a 2 ampere, se eu quiser, eu posso fazer o V igual a R vezes I, tanto no resistor 1 isoladamente, quanto no resistor 2, concordam comigo? Como é que vai ficar a voltagem no resistor 1? Vamos ver. 20 vezes 2, que dá... Olha que simples. V2, vamos ver a voltagem no 2. 30 vezes 2, que vai dar a voltagem de quanto? 60 volts. Tu viu que interessante o todo quanto é que é? Oh, realmente, né? Se um absorve 40, o outro absorve 60, o total tem que ser... Tu viu como é lógico? Mas por que o R2 está consumindo 60 volts e o R1 está 40? Por que um tem mais voltagem do que o outro? A corrente não tem que ser igual? Se esse cara resiste mais, vai exigir mais energia na sua cabeça para poder obedecer igual ao outro, né? Concorda comigo? Essa é a ideia. E aí ficou muito mais terrível. Pô, cara, se tu for pensar, tu pega aquilo que era novo e transforma naquela conta boba que eu fiz lá na primeira aula de V igual a R vezes I. Isto é a aula sobre associação de resistores. Pegar um circuito mais complexo e transformar ele no mais idiota dos circuitos, aquele com apenas um resistor. Obrigado pela participação. Apenas um resistor. Essa situação é muito tranquila. Agora a segunda e última situação, e aí estamos encerrando a aula de hoje para fazer só exercício. Olha só como é que é a situação em paralelo. Vou pegar o mesmo R1 de 20 ohms e o mesmo R2 de 30 ohms, mas eu vou conectar as saídas. Olha só, eu soldei aqui, passei um fiozinho aqui, e aí sim eu tasco na tomada. Vamos botar uma tomadinha mais segura aqui, vamos botar uma tomada de 120 volts.
120 aqui pra ti, né? Quanto pega o Benjamin? Conhece? Ninguém conhece o Benjamin? O T? Conhece? Eu também fiquei aprendendo. Hã? Pois então, não sei. Eu só sei que é, se tu botar no Aurélio lá, né? Quem parece o Benjamin? É porque tu bota lá no Aurélio, é numa questão dessas, às vezes eles falam Benjamin. Acho que em outras regiões do país é mais comum eles se chamar de Benjamin aquilo ali, certo? O T, o famoso T. Quando tu bota o T, quanto é que fica em cada plugzinho, que são 3 geralmente, né? Tu bota na tomada, só tinha 2 furinhos ali. Quantos volts? Na tua tomada? Aí tu bota o T ali. Ficam 3 conexões. Quanto em cada uma? 220, né? Senão teu aparelho não ia funcionar, né? Bota o T, para de funcionar o aparelho. Acabamos de discutir isso, né? E é isso aqui, cara, ó, é uma tomada só. E se eu conectar uma coisa só, é um aparelho só na tomada. Se eu conecto em 2 lâmpadas, por exemplo, é como se eu estivesse usando um T. Então eu te pergunto, nessa situação em paralelo, qual é a voltagem nesse cara? 120 e nesse cara? 120, tu viu que uma situação é totalmente diferente? Qual era a característica da série? O que era igual? O I. E agora em paralelo, o que é igual? As voltagens dos vários caras conectados em paralelo é igual. Na tua casa tu nunca faz conexão em série, teria que cortar o fio, entendeu? E conectar um aparelho do lado do outro. Seria equivalente tu pegar 2 notebooks, conectar as pontinhas da tomada deles e colocar a ponta no 220, aí cada um só vai receber 110 volts. Ideia interessante pra galera de Curitiba que vem pra cá, né? Cada 2 aparelhos dá pra conectar, não façam, tá? Não façam porque pode dar problema na fonte, eu não vou me responsabilizar, não pagarei um centavo pra ninguém. Ó, né, o cara vai sair dizendo, não, me ensinou, tô aqui, agora paga meu aparelho. Não dá probleminha, depois a gente discute por quê. Galerinha, olha só, já que as voltagens são iguais e valem quanto nesse caso? Eu vou fazer o V igual a R vezes I, já de cara, separadamente, tanto no resistor 1, quanto no resistor 2. Vai. 120, claro. 20. E 1 tá multiplicando, passou. 12 por 2, 6 amperes. 120, porque é igual. 30 ohms. Quanto vai dar em 2? Pergunta final então. Quanto que essa fonte de tensão tem que suportar em corrente elétrica para alimentar esses aparelhos ali? Né? Porque lá por cima está passando 6 amperes. Aqui embaixo passa 4 amperes. Então na hora que os 2 fios se unem ali, quantos amperes desce para a fonte? 10 amperes, né? Concorda comigo? Faz sentido, né? Cara, interessante. Pra gente entender verdadeiramente o estabilizador, lá no final do ano, depois que a gente aprender transformador, eu vou explicar estabilizador. Resumindo, se eu quiser aumentar 1000 vezes a voltagem na corrente alternada, que é a da tomada, que é diferente da bateria, que é corrente contínua, eu bastaria fazer um transformador, por exemplo, com 1000 voltas de um lado e com 1 milhão de voltas do outro. 1000 vezes mais voltas, aumenta a voltagem 1000 vezes. Então se eu coloco 220 volts de um lado, sai 220 mil volts do outro lado. Detalhe, o transformador não tem um fio conectado com o outro não, tá? As bobinas ficam no ar mesmo, uma bobina aqui, a energia é transmitida por ar. Certo? Isso que é um transformador, que loucura, né, cara? Um lado do transformador não está fisicamente conectado com o outro lado do transformador. Isso é uma doença. Só no final do ano entenderemos. O estabilizador é um transformador, tanto que ele vai de 220 para 110. É assim que o estabilizador funciona, né? Ele aproveita essa queda de tensão que ele mesmo produziu. E aí, então peraí, se vai de 220 para 110 volts, quer dizer que se tem 1000 voltas conectadas no aparelho, tem 500 voltas conectado onde tu vai conectar o computador. Sacou? A metade das voltas cai a voltagem. Aí eu faço o seguinte, eu conecto a saída na volta do número 500 por teu computador. Só que eu dou umas voltinhas a mais e faço uma segunda conexão, que faria a voltagem ficar um pouco maior que 220. Que 110, perdão, 110. E faria uma conexão algumas voltinhas antes da última volta, da volta 500.
que faria com que a voltagem ficasse abaixo de 110. Lá dentro tem um circuitinho elétrico que fica recebendo 220. Quando recebe 220, ele entrega a voltagem na volta de número 500, corrigindo exatamente pela metade a voltagem. Se a rede elétrica tem uma queda, o circuitinho sente isso, dá o barulhinho, clic, que é conectando na volta de cima. Assim, está chegando, sei lá, 200 volts, eu consigo elevar para 210 a voltagem. Ou seja, é o aparelho mais grotesco que tem para controlar a voltagem. É uma porcaria. Ele é lento, vai queimar teu aparelho se a mudança for brusca na tomada, então no break seria algo melhor. Ou aquele pretinho pequenininho do notebook, aquele é ninja. Aquele controla a voltagem como ninguém. Agora aquele trambolho absurdo lá de casa, ele é muito meia boca. Plec. Lento, né, cara? Mudou a voltagem, ele vai lá e plec. Muda um fiozinho de posição lá nos enrolados. Loucura, né, cara? É, plec, plec, plec. É porque a rede não tá estável. É isso aí. Ah, ligou o chuveiro, cai a tensão em casa, plec. Cara, é horrível aquilo. Ele foi feito pra isso, entendeu? Claro que tem um desgaste ali, mas pode passar a vida inteira fazendo plex, o cara morre, o aparelho fica plec, plec, plec. Tinha um lá em casa de uma empresa antiga do meu pai. Olha, cara, como demorou a dar problema aquele carinha lá. Agora o que eu vou te dizer, ó, tu pegar o teu aparelho lá, o teu transformadorzinho do notebook, engatar no estabilizador é meio inútil, porque ele é muito mais ninja que o teu estabilizador. Tanto que ele, se tu for ver, ele aguenta de 100 volts a 240 volts. Putz, o estabilizador, se passar de 5 volts de mais ou menos, ele já não consegue ligar o teu computador. Ou queima teu computador. Enquanto aquele cara lá, se tu botar numa tomada com 100 volts, tu liga o teu notebook, bota em 240 volts além do necessário, ele corrige também. Aí, claro, né, além dessa margem, o cara é doido. É um bom ter, né, cara? É verdade. Tem tomada lá em casa que às vezes tem um medo, cara. Só chega a esquentar em volta dela, tanta coisa conectada, né? Aí é verdade, é verdade. Ô, galerinha, olha só. Vamos anotar as tarefas aí. Qual foi a tarefa para a primeira aula? Foi página, posso? 4 e 5? Eu fiz uma já da página 4, né? Da aulinha meia boca, tu pode fazer, vamos pegar aqui, ó. Um somatório, um chuveiro, só a página 13. Só a página 13. 4 exercíciozinhos para ninguém sobrecarregar. Se tu ficar com dúvidas, se tu achar que está inseguro, faça mais. Lembre-se que eu digo aqui, pai, é o mínimo do mínimo. E para ver se tu consegue me imitar, faz a página 17. Circuitos em série em paralelo. Certo? Faz o seguinte, ó, começa agora nessa aqui e nessa aqui. Beleza? Porque a 13 ali é mais teórica, tu não vai ter grande dificuldade. Quanto tempo eu tenho agora, então? Meia hora seria, né? Concorda comigo? Pai, tu não me deixa essa criatura chegar sem tarefa em casa, hein? É agora! Vamos! Não quero ver tarefa sobrando, empacou, chamou, um momento mágico aqui que eu posso te ajudar. E essa física que é nova pra gente. Tem cola no quadro na hora que chegar nos circuitos, hein? Vamos que vamos!